agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas do nosso Senhor. Amém. Cumprimenta a igreja da paz, Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir a Bíblia em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Amém. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais chamaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o povo, dando-lhe pão. Amém? Só até aqui. Eu vejo que eu entendo nessa palavra, desde o versículo 1 é o que? Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Então o que eu vejo? Que complementa, o livro de Ruth complementa com o livro de Juízes. Porque quando os juízes julgavam, havia uma inconstância muito grande, né? Porque levantava-se um juiz e fazia do jeito que agradava a Deus. E o povo, né, seguia as ordenanças, aquilo tudo que o juiz orientava, né? Agradando assim ao Senhor. Mas depois que aquele juiz falecia, o povo voltava às suas práticas pagãs, né? Desagradando a Deus. E aí Deus os entregava o quê? Na mão dos inimigos. Mas eu vejo também que na mesma proporção que levantava juízes e fazia aquilo que agradava ao Senhor, e depois que morria o povo se desviava, eu vi também juízes que se levantavam, fazia do jeito de Deus, e depois o próprio juiz se corrompia durante a caminhada e levando ao povo também a se corromper. Um desses juízes que fez isso que eu vejo é Gideão, que fez durante um tempo do jeito que agradava ao Senhor, mas depois ele foi levado, o sucesso, né, subiu a cabeça dele e ele levantou um ídolo e assim fez o povo a adorar, né? Então, assim, na mesma proporção que tinha juízes que fazia, havia outros que também levavam o povo a se corromper. Então, assim, havia uma inconstância muito grande naquele tempo dos juízes. Então, o que aconteceu? Eu acredito que essa fome que houve em Belém foi o próprio Deus permitindo para ver se aquele povo se consertava diante do Senhor, para ver se aquele povo, né, confiasse no Senhor, se prostrasse diante do Senhor e fizesse aquilo que agradasse a Deus, né? Obedecesse à voz do Senhor. E então, assim, eu vejo que Elimeleque, diante daquela fome, ele precipitou, né? Ele não suportou e o que? Levou toda a tua família a sair daquela terra na esperança, né, de coisas melhores. Só que eu vejo assim que ele saiu em desobediência, mesmo que Deus não falou nada com ele. Se ele olhasse, se ele tivesse visão, ele perceberia que ele estava cometendo um grande erro. Por quê? Ele estava saindo de Belém, a terra do pão, para ir para onde? Para uma terra, né, que Moabe
se a gente for buscar estudar e saber, Moabe é um povo que era amaldiçoado, porque era da semente de Ló, né? Quando as filhas de Ló deitou com seu pai para dar continuidade à semente de Ló. Então eu vejo assim que aquele povo era amaldiçoado, né? Os moabitas e os amonitas, né? Que uma das filhas mais velhas teve o primeiro filho e colocou o nome dele Moabe, e a mais nova colocou o nome dele de Benjamim. Então os amonitas. Então assim, eu vejo que aquele povo era um povo, né, que adorava deuses pagãos. Eles eram um povo que, se a gente for buscar, a gente vê que os moabitas eram um povo que tinha muitas lutas, né? Guerreavam muito com o povo israelita. Tanto que em Juízes 3, se você for ler lá, você vai ver que quando o povo se distraía, não fazia aquilo que agradava a Deus, Deus entregou ele na mão dos moabitas, né? Que é o rei Eglon, naquele tempo. Então o que aconteceu? O povo ficou na servidão dos moabitas 18 anos. E aí eles pegaram e começaram a clamar ao Senhor que tirasse eles daquela escravidão, né? Daquela servidão do rei Eglon. E Deus levantou Eude, né? Para libertar aquele povo ali. Mas aí depois que eles voltavam a adorar a Deus, quando o rei morria, eles voltavam de novo às mesmas práticas. Então assim, o povo moabita era um povo que não fazia aquilo que agradava ao Senhor, era uma terra amaldiçoada, né? Então assim, se Elimeleque tivesse na obediência, na visão de Deus, ele ia entender e ia permanecer ali em Belém, confiando no Senhor, crendo que Deus ia descer com a provisão na vida dele. Porque se a gente for olhar pela palavra, a gente tem respaldo bíblico de que quando Isaac estava na terra de Gerar, Isaac quis descer para o Egito, e Deus falou com Isaac: não desça para o Egito, que aqui eu vou te abençoar. Isaac deu a voz do Senhor e prevaleceu ali em Gerar, e Deus abençoou, que ele prosperou até mais do que os filisteus. E até que houve, né, aquela confusão toda, porque o Abimeleque não gostou e expulsou Isaac dali, né? Porque Isaac prosperou mais que ele. Então, se Elimeleque tivesse sensível à voz do Senhor, tivesse em obediência, ele tinha entendido e obedecido à voz do Senhor, que ele ia prosperar ali, né? Porque se você for em Deuteronômio 28, você vai ver que a palavra do Senhor nos fala: se você obedecer os meus mandamentos e eu dar ouvido à voz do Senhor teu Deus, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Então quer dizer, onde ele pisasse a planta dos pés dele, em obediência, ouvindo a voz do Senhor, Deus ia abençoar ele. Só que Elimeleque não quis, né? Então o que ele fez? Foi para Moabe. E o que aconteceu? A gente já sabe pela história que Elimeleque veio a morrer, e depois os seus 2 filhos. E eu vejo assim a bondade do Senhor para com Noemi, né? Porque Noemi não tinha voz, não podia naquela época, ela não tinha voz ativa, né? Então ela teve que ser obediente ao seu marido e segui-lo. Mas Deus desceu com a tua misericórdia sobre a vida de Noemi e abençoou Noemi, né? Que quando ela viu que na terra do pão estava de novo tendo pão, ela voltou. E na hora que ela voltou, Ruth foi com ela. A órfã ficou, mas Ruth foi. Então assim, a Ruth foi ali a colher espigas no campo, e o que? Ela caiu mesmo no campo de Boaz. Então o que eu vejo? Quando Noemi vai procurar saber onde Ruth foi, Noemi própria diz aqui no capítulo 2: e tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então o que a gente vê? Que a palavra do Senhor nos dá respaldo de que Elimeleque tinha um parente e o seu nome era Boaz. Então se ele tinha um parente, certamente Boaz estava em Belém naquela altura que houve aquela fome. Então quer dizer, Boaz ficou, suportou o processo, né? Então ele não saiu do lugar. E quando voltou a prosperar de novo, a dar pão, ele estava lá, né? Então quer dizer, Deus prosperou na vida daquele povo que suportou, né? Então o que acontece aqui?
quando ela volta para lá, Deus abençoa que Ruth, né? Boaz se interessa por ela. E Boaz, quando vai remir Ruth, né? Porque ele era remidor, ele era o responsável ali. Então, assim, ele diz para Ruth que tinha um remidor que tinha prioridade do que ele. Então, o que ele faz? Ele procura aquele remidor e fala: se você for ficar com as terras que Noemi está vendendo, a palavra do Senhor nos fala que Elimeleque tinha terra. Não vejo assim terras, mas tinha terra. Então, assim, ele tinha, né? Então, não sei o que fez ele. Na verdade, a gente sabe, né? A pessoa não quer passar pelo processo. Então, assim, ele precipitou, porque se Boaz suportou, por que ele também não podia suportar, né? Mesmo que Boaz tinha muitas terras, tipo assim, a fome era tão grande que poderia ser para os grandes como para os pequenos. Então, uma hora ia também acabar para todo mundo. Então, assim, eu vejo que Elimeleque não suportou mesmo porque não queria, né, passar por aquele processo de obedecer e ser levado por Deus, confiar que o Senhor ia descer um pão na casa dele. E Boaz suportou. Então, assim, Boaz depois casa com Ruth. Nós sabemos que Deus abençoa, né? Que ele depois vem a ter um filho, que é Obed, e que entra para a genealogia de Jesus. Então, assim, eu vejo que a desobediência de Elimeleque teve um preço muito alto. E Deus ministrava muito no meu coração para esperar o tempo de Deus para as promessas se cumprirem. Mas está no lugar que Deus falou com você para você ficar. Para você não precipitar e amanhã não vir a ver até mesmo morte espiritual ou morte física. E eu vejo uma pessoa que para mim também assim, que estava no caminho e se distraiu, foi Sansão. Se vocês quiserem acompanhar em Juízes 14, nos fala aí, ó. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher. Porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho do leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão constantemente que o fendeu de alto a baixo, com quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher e agradou os olhos de Sansão. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. O que eu vejo aqui nessa palavra? Que Sansão estava indo fazendo a vontade do Senhor, no caminho, né? E Deus naquela ocasião ali tinha um propósito, né? Apesar dele estar indo se misturar com os filisteus. Então, assim, Deus tinha um propósito, mas para que Sansão ficasse na visão, não se distraísse, né? Porque se você se distrair, vai te enfraquecer espiritualmente e assim pode haver queda, como a gente vê em muitos casos. E o que aconteceu? Sansão foi muito bem, só que Sansão matou um leão. E na hora que ele estava indo no caminho, ele voltou para ver o leão que ele tinha matado. E o que eu vejo? Que o inimigo armou uma emboscada para ele, colocou mel naquilo que ele já tinha matado. E eu vejo muitas das vezes nas nossas vidas, trazendo para as nossas vidas, que às vezes nós matamos um leão, uma situação a gente vence e depois a gente volta lá para dar uma olhadinha. Aí a gente o quê? Cria legalidade no mundo espiritual e assim o inimigo coloca mel em algo que você já ultrapassou, e nisso você acaba enfraquecendo espiritualmente
e aí já perde a visão, você se perde no caminho. Então eu vejo assim que Sansão, apesar dele ter tido ele vacilado nesse momento, porque Sansão ele era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele era nazireu, ele não podia beber bebidas fortes, ele não podia comer coisas imundas, ele não podia cortar o cabelo, ele era separado, né? Então assim, havia um ritual para aquele que se quisesse purificar, né? Então qual é a do Sansão? Vacilei aqui, vou voltar e vou procurar um sacerdote para me purificar e continuar de novo. Só que Sansão, eu vejo que a soberba, né? A vaidade, assim, cegou ele e ele não continuou, porque acho que ele não queria, né? Reconhecer que vacilou. E às vezes tem pessoas assim, que vai fazendo as coisas e tipo, enfraquece e não entende que tipo, é melhor reconhecer que está vacilando e pedir ajuda do que continuar fazendo, né? E assim, vai morrendo espiritualmente e vai levando pessoas também junto com ele, né? Então assim, eu vejo que Sansão perdeu ali a visão e assim a gente já sabe como é que vai toda a história sendo levada. E pronto, assim, eu vejo também aqui que Deus tinha uma promessa também sobre a vida de Abraão, né? E Deus tinha uma promessa muito grande que ele havia de gerar, e era do ventre de Sara, né? Ia ser gerado deles. E Abraão, em Gênesis 15, quem quiser depois ler, Gênesis 15, de 1 ao 6, eu não vou ler para não passar muito tempo. E eu vejo que a palavra do Senhor nos respalda o quê? Que Abraão estava seguindo, né? Fazendo aqui a vontade do Senhor. E o tempo da espera foi doloroso, e eu creio que não deve ter sido fácil, né? Porque a gente passa por isso, né? Era uma promessa muito grande que Deus tinha sobre a vida de Abraão. E eu acredito que Deus permitiu também para quê? Para que aquele processo todo, Abraão viesse a conhecer o Deus que ele estava servindo, que Deus pudesse manifestar a ele, que ele pudesse criar um laço, intimidade e buscar mais a parte do Senhor para que a promessa se cumprisse, né? Então assim, houve uma precipitação, né? A Agar se deitou com Abraão, né? Quando Sara teve aquela ideia. E o que aconteceu? A gente sabe que veio Ismael, que não era o da promessa. Então houve uma grande confusão ali, diante do que? Da precipitação de Sara e Abraão. Então assim, Deus fala fortemente comigo que a gente tem que suportar o lugar que a gente está, o tempo certo, porque Ele vai nos honrar, mas é no tempo certo. Nesse momento Deus quer o que? Se revelar a nós, e que nós ficamos o que? Em obediência. Porque não adianta nada a gente ficar em Belém prostrado. É para a gente ficar em Belém obedecendo, fazendo a vontade do Senhor, que Deus vai descer na minha vida e na sua, para quê? Para suprir tudo aquilo que a gente precisa, para no tempo certo Deus nos levar, nos preparar para aquilo que Ele nos tem mais à frente. Uma pessoa para mim que suportou esse tempo foi Ana. Em Samuel 1, vocês podem lá depois ler, que Ana, se fosse olhar, Ana, eu no lugar de Ana, talvez eu não teria tanta paciência de suportar Penina sempre, né, falando, eu tenho filhos, tu não tem. Então, tipo assim, poderia naquele momento Ana, né, se revoltar com aquela situação e tipo, né, que Deus é esse que não faz eu gerar. Penina tem e eu não tenho. Então, assim, Ana poderia se revoltar e sair do lugar que ela estava, né? E precipitar. Então assim, ela suportou e entendeu o propósito de não gerar. Então Ana se prostrou, ouviu a voz do Senhor, se derramou diante do Senhor, se quebrantou, foi levada a crescer, né, espiritualmente ali, e fez aquele voto onde Deus abençoou e Ana veio a gerar. Então assim, e não era qualquer coisa que Ana estava gerando, era Samuel. Então assim, era necessário ela passar por aquele processo, né? Então assim, em tudo que Deus permite nós passarmos, há um propósito. Então que a gente não venha questionar e nem sair da visão, porque se é para obedecer, que a gente obedeça e faça do jeito do Senhor. Em nome de Jesus. E Deus ministrava muito no meu coração em Atos 1, 2 a 8.
Atos 1, 2 ao 8. Até o dia em que foi recebida em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é que eu vejo aqui? Que também havia um tempo, né, para aquela promessa se cumprir. Deus fez a promessa e eu fico pensando às vezes assim, será que foi fácil para os discípulos estar ali unânime esperando que viesse a acontecer aquela descida do Espírito Santo? Com certeza que não foi, né? Naquele momento pode ser que houve ali algumas contendas e não sei o que, mas tipo, eles suportaram unânimes, né? Só que eu vejo aqui nessa palavra que Jesus estava prometendo para eles a descida do Espírito Santo. Só que eles estavam perguntando: restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Quer dizer, Deus estava fazendo uma promessa grande para eles e eles estão preocupados se eles iam tirar eles da escravidão do Império Romano. Então o que eu vejo? Nós muitas das vezes estamos: Deus, resolve o meu problema, ai, faz aquilo, o senhor não está vendo que isso não está acontecendo assim? Então assim, às vezes estamos tão focados nos nossos problemas e Deus tem muito mais para nos entregar, né? Que é o revestimento de poder. Não, assim, e às vezes a gente fica perguntando: poder para quê, né? Então, poder para perdoar, poder para ser manso, poder para amar, poder para esperar meu tempo, esperar o tempo de Deus, poder para dar vida ao Evangelho e confiar no Senhor, porque é necessário a gente esperar o tempo de Deus, para que nós venhamos receber do Senhor aquilo que Ele nos tem, não aquilo que os nossos olhos carnais conseguem enxergar, porque os nossos olhos carnais nos fazem enxergar pouco. Então assim, se Deus está dizendo para esperar e ficar no lugar, que a gente venha dar ouvido, não precipitar, porque Moab não tem nada para nos oferecer. Se em Belém já está difícil, imagina se a gente sai de Belém. Então assim, eu vejo que é para ficar, e é para ficar em obediência, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Por mais difícil que seja, fique, suporte, se levanta, procure entender o porquê que as coisas têm acontecido, né? E se posicionar, se levantar, para que Deus possa te levar para o lugar da promessa. Amém? Foi até aqui que Deus ministrou no meu coração, e eu agradeço a oportunidade, pastor. Amém. Graças a Deus.